virtual. É meu papel hoje tentar dirimir, ou pelo menos atenuar, as dúvidas mais recorrentes que os órgãos assessorados têm em relação aos chamados termos aditivos. É um assunto que não enseja grandes polêmicas teóricas no campo jurídico, mas que causam muito contratempo e muita angústia para os assessorados, por conta das dúvidas recorrentes quanto a quando se pode utilizar o termo aditivo, qual a diferença entre o termo aditivo e o apostilamento, e outras questões intrínsecas ao próprio instrumento. De início, é preciso ressaltar que o termo aditivo ele tem natureza contratual. O próprio nome já dá uma dica do que seria a sua natureza jurídica, o seu papel no mundo jurídico. O termo aditivo é um termo contratual que faz uma adição ou que altera os termos de um contrato administrativo. Então, os senhores já podem perceber pela própria definição que o termo aditivo tem sempre natureza contratual. Isso quer dizer, ele implica numa conjugação de vontades entre a administração e o contratado. Mesmo naquelas manifestações em que o ente público se utiliza ou se vale das chamadas cláusulas exorbitantes ou das suas faculdades legais de alterar unilateralmente o contrato. Ele altera unilateralmente o contrato, mas nem por isso deixa de haver um caráter volitivo nessa alteração que justifica e, mais do que isso, impõe a formulação ou a formatação ou que esse documento seja o termo aditivo e não o apostilamento. O apostilamento, na verdade, ele é apenas um registro de algum fato que já estava previsto, pelo menos potencialmente, no contrato e que já implicaria numa consequência jurídica se esse fato viesse a acontecer. Ele não é uma alteração contratual, ele é apenas um registro que um fato, cujas partes já haviam devidamente entabulado as repercussões dele no contrato, que ele teria ocorrido. Vai ficar muito claro para os senhores que o exemplo que eu vou passar agora, que é o caso nos contratos de terceirização de mão de obra, quando o poder público altera o valor da tarifa modal de transporte. Isso tem impacto direto no auxílio transporte que é dado aos empregados terceirizados e isso também impacta no contrato de terceirização de mão de obra, porque caberá ao ente público alterar o preço em relação ao ressarcimento do auxílio transporte. Não há necessidade, neste caso, de se formular um termo aditivo, porque esse repasse do custo já estava na origem, quando foi entabulado o contrato administrativo, nas regras editalícias, que esse repasse seria feito automaticamente. Então, os senhores podem perceber que o termo aditivo e o apostilamento têm natureza assemelhada, mas são institutos diferentes, que atendem a finalidades diferentes. Se houver alguma dúvida, evidentemente, quanto à necessidade do apostilamento ou à necessidade do termo aditivo, os senhores sempre podem nos procurar pelos canais institucionais, especialmente pelo e-mail cju.rj@agu.gov.br ou pelos contatos telefônicos. Mas, em regra, é muito fácil até a constatação de quando se deve fazer um termo aditivo, de quando se deve registrar o fato por apostilamento. O termo aditivo implica em alteração ou expressão de manifestação de vontade nova, quer seja para prorrogar o contrato, quer seja para realinhar o preço, quer seja para alterar as cláusulas do contrato originalmente elaboradas. Como todos os senhores sabem, todo administrado, todo contratado detém um direito em relação à administração.
é a manutenção do sinalagma, isto é, que as obrigações que ele tem com a União, com o ente público, são equivalentes ao preço que ele recebe por essas obrigações contratadas. Quando a administração altera esses valores, ou quando a conjugação de vontades para que essas obrigações recíprocas sejam alteradas, esse registro é feito por termo aditivo. Por outro lado, se determinado fato já previsto no contrato ocorre, o registro desse fato é feito por apostilamento. Eu acho que essa é a principal diferença e que pode ser um bom guia para os senhores no dia a dia de quando se utilizar de um instrumento e quando se utilizar de outro. Ambos obedecem à obrigatoriedade que os atos administrativos devem ser feitos na forma escrita, especialmente aqueles atinentes a contratos e instrumentos afins. Pois bem, algumas indagações que nós recebemos aqui sobre termos aditivos, a maioria se versava, ou se circulava, ou se focava no chamado prazo de vigência. Como os senhores sabem, não é possível, pelo menos em tese, ou fora casos excepcionalíssimos que nós vamos enfrentar daqui a pouco, se pôr a termo atos administrativos com data retroativa. Os atos têm que ser feitos com a data própria, com a época própria. É até possível se celebrar um contrato e se permitir que o início de sua execução se dê em data futura e certa, né? Mas não é permitido que se prorrogue um contrato, por exemplo, cujo termo de vigência já tenha se ultimado. Então, se um contrato vence no dia 30 de abril, e as partes celebram o termo aditivo, prorrogando esse prazo de 30 de abril para até 30 de junho, mas fazem isso no dia 5 de maio, esse termo aditivo é írrito, ele é nulo, ele não tem efeitos jurídicos. Por quê? Porque a vigência do contrato já se ultimou. O contrato já está resolvido no mundo jurídico, ele não cabe mais ser prorrogado. A prorrogação tem que ser feita no curso da vigência. Então, a indagação mais comum do que o que nós podemos fazer se por acaso perdermos o prazo de prorrogação? Infelizmente, nada há a ser feito. Dever-se-á apenas pagar, eventualmente, algum serviço que tenha sido feito sem cobertura contratual, por aplicação direta, mas não se pode prorrogar o contrato que já está extinto. Uma hipótese, entretanto, de se colocar a termo efeito pretérito ou com data ou pós-datada, digamos assim, é uma hipótese muito excepcional. É quando a suspensão da execução contratual se dá por elementos ou circunstâncias externas ao contrato, imprevisíveis, um fato do príncipe ou força maior, como nós costumamos dizer no jargão jurídico. A diferença entre uma e outra é que a força maior ela é um evento da natureza que torna impossível a continuação do contrato, ou um acidente inesperado. Um exemplo comum que nós chegamos até a aplicar aqui na consultoria foram os casos de fornecedores cuja sede se encontravam no município de Sobradinho, em Minas, e elas foram vitimadas por aquele acidente que os senhores se lembram do rompimento da barragem da Companhia Vale do Rio Doce. Então, a empresa se viu, por um motivo de força maior, plenamente justificado, impedida de continuar o contrato no prazo avançado. E a administração, neste caso, realizou um termo aditivo, suspendendo a execução, com data retroativa, sim, mas por quê? Porque não era possível se prever que esse acidente aconteceria naquele dia.
Então, se constatou o fato e se registrou o fato em data posterior com efeitos declaratórios. Então, esse termo aditivo declarou que a suspensão da execução ficou justificada a partir do dia do acidente, né, porque não seria razoável se esperar de qualquer pessoa a previsão deste acidente. Igualmente, seria se a interdição daquela atividade se desse por um ato governamental, de qualquer esfera do governo. Por exemplo, se uma empresa começa vou dar um exemplo hipotético, a trabalhar com entrega de pneus recalchutados, e esses pneus recalchutados, por uma decisão administrativa de cunho ecológico, passam a ser proibidos de serem elaborados ou fabricados. Então, aquela atividade passou a ser proibida, passou a ser ilegal. E aí a suspensão da execução se faz com data retroativa, e se essa proibição tem caráter definitivo, isso até implica na resolução do contrato, no final do contrato, na sua extinção por perda de objeto. Essas são as alterações, esse aspecto do pós-datado é muito excepcional. Em regra, os atos administrativos têm que ser com a data em que foram celebrados, não podem ser pré- ou pós-datados. Ainda sobre os termos aditivos, o meio correto de se formalizar alterações volitivas, quantitativas nos contratos é o termo aditivo. Um contrato não pode ter uma alteração dos quantitativos formulados por mero apostilamento, por mais singela que seja essa aditivação. O apostilamento não está ligado à singeleza, ele está ligado, sim, à ausência de conjugação de vontade, ao mero registro de que um fato previamente acordado ocorreu. Então, se a administração ou a parte, de maneira conjugada, verificam que é necessário uma alteração do objeto contratual, por exemplo, o projeto original não permitia ou não previu de maneira adequada, não antecipou de maneira adequada determinados custos de uma obra porque eles estavam ocultos na estrutura do prédio, poder-se-á, e mais do que isso, dever-se-á celebrar um termo aditivo. E esse termo aditivo, no caso de obra ou reforma, fica permitida a sua alteração a maior em até 50%. E para os demais objetos, 25%. A base de cálculo é aquela definida no artigo 61, parágrafo 1º da Lei 866/93. Isto é o valor original do contrato, sem se considerar eventuais compensações auridas de redução de itens ou acréscimos de outro. Em outras palavras, realizados ao longo da execução, os acréscimos realizados ao longo da execução deverão ser somados a fim de se verificar se houve obediência à lei, independentemente das suas supressões. Isto é, não adianta a gente suprimir 10% de um contrato e, com isso, alterar um outro item do contrato em 35%. Isso tanto em termos de valor, quanto em termos de quantitativos estrito sensu. O acréscimo é sempre, o acréscimo permitido em lei, de 25% ou de 50%, ele é sempre com base no valor original do contrato. Uma outra pergunta muito comum que nós cotejamos entre as enviadas pelos órgãos consulentes, infelizmente nesse vídeo não vai ser possível responder a todas, mas assim aquelas dúvidas mais recorrentes, ou aquelas que nós entendemos pelo seu ineditismo, mas pela sua aplicabilidade no dia a dia como relevantes, nós resolvemos incluí-las neste pequeno vídeo que pretende apenas ser um instrumento de auxílio.
A mais comum, uma das mais comuns, talvez até a mais comum, é a pergunta sobre o interregno mínimo para alteração do preço, ou realinhamento do valor contratual. Para isso, é muito difícil dar uma resposta peremptória que responda a tudo sem fazer um mínimo de digressão jurídica quanto aos institutos. Eu já mencionei no início, é relevante que os senhores entendam que o administrado, quando é contratado pela administração, a administração detém um leque de faculdades que pode alterar o contrato, ela pode, inclusive, fazer algo que o particular não pode, que é alterar unilateralmente o contrato quanto a quantitativos e ainda aplicar sanções se, por acaso, o administrado não cumprir o pactuado, mas há um contraponto disso previsto na Constituição, que é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Isto é, todos os contratos bilaterais, isto é, os contratos que guardam em seu bojo obrigações recíprocas e contra-obrigações equivalentes, eles têm um equilíbrio econômico-financeiro, que em grego é sinalagma, é uma igualdade, esse valor ou essa expectativa de lucro, que ela deve ser respeitada sempre. Então, se por acaso a administração faz um aumento de quantitativos, o administrado tem o direito, neste caso ele tem o direito mesmo, de que esse aumento de quantitativos, ou imposto ou solicitado pela administração, implique numa alteração do preço na mesma medida. E também é fundamento para essa manutenção do silanagma, do equilíbrio econômico-financeiro, a aplicação da correção monetária, em que as partes, quer dizer, a administração e o licitante, no momento do contrato, eles entabulam ou escolhem ou elegem um índice de correção monetária específico de algum setor econômico ou geral, né, que será aplicado se por acaso este contrato, após o interregno de tempo, sofrer depauperação do valor nominal da sua moeda, vulgo correção monetária. Essa correção monetária, por lei, ela é limitada, ou ela não pode ser reconhecida em prazo inferior a 1 ano. Mas eu estou me antecipando aqui, né? Na verdade, voltando ao Instituto do Sinalagma, houve essa ideia de flexibilização, lá no direito romano já, né, ainda, daquele brocardo antigo de que os pactos devem ser cumpridos independentemente de suas consequências. Talvez você já tenha visto isso em algum parecer, é um provérbio latino chamado pacta sunt servanda, que dispunha, como os romanos faziam na origem do seu direito, de que os contratos, aqueles pactos celebrados, independentemente do que acontecesse, ainda que houvesse desastres, ainda que houvesse guerras, eles deveriam ser cumpridos, mesmo que levassem um dos contratantes à ruína ou um enriquecimento completamente desmedido. Essa imobilidade, essa imutabilidade era resumida nesse brocardo pacta sunt servanda. Hoje, a imutabilidade não é com relação às contratações. A imutabilidade, aquilo que a gente não permite, o ordenamento jurídico brasileiro e na maioria dos povos civilizados não permite, é que haja alteração no sinalagma, nesse equilíbrio de prestações e contraprestações entabuladas no momento. E assim como foi no direito romano, no direito moderno, não se aplica mais o brocardo pacta sunt servanda, e sim a cláusula rebus sic stantibus, que quer dizer, enquanto as coisas permanecerem como foram pactuadas.
Então, qualquer contrato detém essa cláusula móvel de garantia de que ninguém irá ganhar mais do que era esperado no contrato, nem terá que despender mais daquilo do que era esperado no contrato. Esse equilíbrio vai ser mantido. E se por acaso circunstâncias outras afetarem esse equilíbrio, quer internas do contrato, quer externas, dever-se-á promover a sua adequação. E essa adequação, por ter caráter contratual, tem que ser feita por termo aditivo. A lei nossa de licitações, ela assimilou essa ideia de rebus sic stantibus, de cláusula de que as coisas valem enquanto elas permanecerem desta forma, em 3 institutos que são muito semelhantes